O nosso grupo vai apresentar um artigo cujo título é Células-tronco mesenquimais nos tecidos dentais, perspectivas para a regeneração de tecidos. Esse artigo foi publicado pela revista científica Brazilian Dental Journal. A equipe desenvolvedora é da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás e do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. E as pessoas componentes dessa equipe desenvolvedora, o nome está escrito ali embaixo. Dados. O artigo foi citado 414 vezes e a revista é Qualis A2 e o Impact Factor é 1.42. A pergunta que o nosso grupo considerou mais trivial a respeito do assunto desse artigo e que nós acreditamos que os desenvolvedores, os autores do artigo, tentaram mais explicitar e responder com esse artigo foi essa. As células troncos encontradas no tecido dentários têm algum considerável potencial para a engenharia de tecidos ou medicina regenerativa? Objetivo do artigo. Esta revisão discute as perspectivas no campo da medicina regenerativa baseada em células, abordando fontes de células-troncos identificadas em tecidos dentais e novas descobertas no campo das pesquisas com células-tronco dental, além de seu potencial de uso na engenharia de tecido dental. O experimento. Este artigo não realizou um experimento em si, e sim pegou um aglomerado de informações obtidas a partir dos demais estudos para comprovar a sua tese e embasar suas considerações finais. E com essas informações, ele analisa células-troncos de variadas fontes de tecidos dentais. Um experimento, estava descrito no artigo, compreende-se num transplante in vivo em camundongos imunocomprometidos. O DPSC expandido, transplantado e misturado com fosfato hidroxapatita e tricálcio, forma complexos ectópicos de dentina polpa, nesses camundongos de imunocomprometidos. Resultado do experimento. Essa pesquisa de DPSC heterogêneo formam tecidos vasculados da polpa e são circundadas por uma camada de células de odontoblasto, expressando fatores que produzem túbulos contendo dentina semelhantes aos encontrados na dentina natural. Isso mostra que o DPSC desempenha um papel vital na regeneração de tecidos da polpa dentária. Introdução. Perspectiva de melhoramento de vida. Células-troncos são capazes de regenerar, reparar os tecidos lesionados. Podem trazer com isso até a volta das funções de um órgão. Assim, as pesquisas estão sendo realizadas e estão crescendo cada vez mais, com a perspectiva de curar doenças, como exemplo, o Alzheimer. E na medicina regenerativa, vai em busca de regeneração de dentes ou ossos, por exemplo. O recebimento, os tecidos dentais são considerados uma fonte rica de células-tronco mesenquimais. Essas células são adequadas para a engenharia de tecidos. Podem se diferenciar em vários tipos de células. Por exemplo, células progenitoras neurais e os odontoblastos. Pode-se encontrar células-troncos na polpa dental, no ligamento periodontal, na papila dental, no folículo dental e, mais recentemente, estão realizando pesquisas em que células-troncos pluripotentes induzidas que permitam a criação de células-tronco específicas, ou seja, a criação de células para doenças específicas. A célula-tronco da polpa dentária. A célula-tronco retirada no terceiro molar na fase de raiz foram capazes de diferenciar em células parecidas com os odontoblastos. Estas células foram tiradas da polpa dental e apresentam alta taxa de proliferação e alto poder de mineralização, levando à organização de estruturas similares à dentina. A diferenciação das células é determinada pelos componentes no microambiente local, que podem ser fatores de crescimento, moléculas receptoras de sinalização, fatores de transcrição e proteínas de matriz extracelular. Possuem um potencial para diferenciarem em odontoblastos, osteoblastos, condrócitos, miócitos, neurócitos, adipócitos e células epiteliais da córnea. A formação de odontoblasto a partir do TFG-beta1 sozinho ou em contato com o FGF2. A célula-tronco da polpa dental pode se diferenciar em odontoblasto na presença desses dois fatores, para poder reparar a exposição de dentina na cavidade pulpar. Foi descoberto que este complexo, parecido com dentina polpa, com uma vascularização estabelecida,
pode ser regenerado de novo em canais radiculares vazios. Então, a polpa e a dentina se relacionam intimamente. Reações fisiológicas ou patológicas que ocorrem em uma das partes vai afetar a outra também. Além desse papel do DPSC, podem expressar marcadores neurais e podem se diferenciar em neurônios funcionalmente ativos, sugerindo assim o seu potencial para a terapia. Foi feito um experimento no qual camundongos com lesão no cortical tiveram regeneração tecidual, e isso pode ser um futuro tratamento para lesões neuronais. Essas células têm potencial de diferenciação espontânea, indicando sua aplicação em regeneração neuronal. Células-tronco no ligamento periodontal. A célula-tronco, capaz de diferenciar e produzir semelhantes aos cimentoblastos, adipócitos e de tecidos conjuntivos ricos em colágeno 1, ou o ligamento periodontal. O ligamento periodontal amadurece durante a erupção dentária e possui células, essas progenitoras e descobertas recentemente. Células dentais precursoras do folículo. São caracterizadas pela fixação rápida em cultura e capacidade de formar nódulos calcificados. Possuem mais plasticidade do que as outras células dentais. As células do folículo e da papila dental são de tecidos em desenvolvimento e, portanto, possuem maior capacidade de diferenciação. Células-tronco da papila apical. Elas proliferam melhor que as células da polpa dentária, por serem menos diferenciadas. São células retiradas da papila do ápice do desenvolvimento do dente. Elas têm maior potencial no desenvolvimento radicular. Células-tronco de dentes tecidos humanos esfoliados. Possuem um potencial de indução de formação de osso, dentina e diferenciação em derivados de células mesenquimais. Devido ao seu potencial ósseo-indutivo, pode reparar defeitos na calota craniana de camundongos. Também podem ser benéficos aos tratamentos de doenças neurodegenerativas e à reparação de neurônios motores. Ao contrário das células-tronco da polpa dental, elas não são capazes de regenerar completamente o complexo dentina-polpa in vivo. Considerações finais. As células-tronco dos tecidos dentais apresentam um grande potencial multifatorial, com alta taxa de proliferação, capacidade de multidiferenciação, fácil acessibilidade, alta viabilidade e fácil de ser induzida a linhagens de celulares distintas. Porém, antes de saltar para o ensaio clínico, os cientistas devem realizar pesquisas sólidas de ciências básicas e biológicas para obter mais embasamento sobre essas células-tronco. Mas o desenvolvimento dessas pesquisas são extremamente necessários, pois a heterogeneidade entre os fatores de pacientes e as características das diferenças do tipo celular das células-troncos reforçam a necessidade de uma abordagem individual para cada terapia com essas células e outros tipos de tratamento. Na odontologia, durante essa apresentação, podemos ver vários assuntos voltados ou relacionados com a odontologia. Por exemplo, os tecidos dentais, que são considerados uma fonte rica de célula-tronco mesenquimais e podem diferenciar em odontoblasto. E isso é muito importante para a odontologia, pois pode gerar material clínico e regeneração de tecido, assim como a cura de várias doenças. Nos estudos da célula-tronco, sua relação com a polpa dentária, foi descoberto um complexo parecido com a dentina-polpa, que, com uma vascularização estabelecida, pode ser regenerada de novo em canais radiculares vazios. E isso ajudaria em casos de tratamento endodônticos que poderão, no futuro, revitalizar esse dente. A célula-tronco de ligamento periodontal possui as células progenitoras, que são importantes, pois podem ser utilizadas de forma semelhante a um implante de metal, fazendo um nivelamento com a coroa dental artificial. Essas células foram transplantadas em camundongos e foi formado cemento, ligamento periodontal e estruturas semelhantes. As células dentais precursoras do folículo têm o potencial para gerar o cemento. Células dentais precursoras do folículo têm potencial para gerar cemento, osso e ligamento periodontal e podem ser aplicadas na engenharia de tecidos, podendo regenerar o periodonto. E nos estudos sobre as células-tronco da papila apical, descobriu-se que as células da papila dental podem completar a formação da raiz, mesmo após um tratamento endodôntico.
Ou seja, doenças como o periodontite e o abscesso, que causam necrose na polpa, mesmo assim as células da papila apical conseguem se manter vivas, assim regenerando a raiz ou completando a sua formação. A célula-tronco da polpa dental e a engenharia de tecidos dentais têm capacidade dentiogênica potente, poderiam ser utilizadas para a terapia de polpa vital, podem promover a reparação e reconstrução da dentina quando são transplantadas sozinhas ou em combinação com o BMP2 na cavidade da polpa. A regeneração de tecido periodontal, como a membrana biocompatível, fatores de crescimento. A periodontite é a causa mais comum para a perda de dente, então pesquisas são feitas para buscar a cura dessa doença e a regeneração do periodonto afetado. A utilização em terapias para a regeneração dos tecidos de ligamento periodontal não só vão facilitar o tratamento da doença periodontal, mas também vão melhorar as terapias de implante dental. Há, hoje em dia, uma dificuldade grande de manter o tecido no local do implante saudável e não fibroso. Com a utilização dessas células, talvez seja possível manter o tecido normais. Com isso, podemos realmente observar uma potencial importância desses estudos com esta célula-tronco mesenquimais nos tecidos dentais, com o futuro da odontologia e da engenharia de tecidos e da medicina regenerativa.